Olá pessoal, dando sequência aqui aos nossos vídeos, onde a gente consegue aplicar aí o mapa de fatores em situações cotidianas. Eu trago o exemplo aqui do caso do Marcelo. O Marcelo tem 12 anos, eu não trago um diagnóstico do Marcelo, mas eu vou trazer uma série de características do Marcelo que levam aí a alguns prejuízos, algumas dificuldades no dia a dia. Então a gente observa aqui que o Marcelo, ele está entre colegas, mas está ali com acesso ao celular, ele até demonstra algum interesse em relação ao que os outros estão fazendo, mas o Marcelo apresenta aí algumas dificuldades de iniciação, na interação, enfim, e reflexo no social. Vamos ver o caso do Marcelo. O Marcelo tem 12 anos e ele apresenta características de disfunção executiva e nas habilidades de linguagem diferente de fala, né? A linguagem enquanto domínio cognitivo, repertório, vocabulário, a dificuldade em expressão verbal. Isso impacta a comunicação do Marcelo. O Marcelo é bastante rígido, né? Isso está relacionado à disfunção executiva dele. Então, quando ele decide algo, ele espera que aconteça exatamente daquela forma e, quando contrariado, o Marcelo demonstra baixa tolerância à frustração. Então, ele pode ter crise de irritação, agressividade verbal e pode ter também agressividade direcionada a objetos. Então, o Marcelo joga objetos, soca objetos, enfim, ele acaba tendo esse tipo de direcionamento da agressividade a objetos eventualmente. A falta de flexibilidade do Marcelo, ou seja, ele é realmente um menino bastante rígido, e a baixa tolerância exige um maior manejo dos cuidadores. Então, os cuidadores estão sempre precisando mediar o Marcelo. Uma vez que quando o indivíduo não consegue se regular, o ambiente precisa assumir essa função, né? Então, isso demanda constância e presença dos adultos cuidadores. O Marcelo também tem dificuldades sociais que aparecem justamente pelo perfil pouco flexível e o pavio curto. As limitações de linguagem comprometem muito a comunicação e muitas vezes o Marcelo não consegue expressar o que ele sente, o que ele deseja, o que resulta em comportamentos insistentes, resistência a novidades e dificuldades para iniciar interações ou se aproximar de outras crianças ou adolescentes. Além disso, Marcelo tem demonstrado sintomas depressivos e, diante das dificuldades que ele enfrenta no cotidiano, ele encontrou o ambiente virtual como um espaço onde se sente mais seguro e menos exposto. Por esse motivo, ele tem utilizado os jogos de celular, sem controlador parental, como forma de alívio emocional e fuga das situações que considera difíceis. Vamos analisar então os fatores de vulnerabilidade do Marcelo, que são muitos. Então, a disfunção executiva, a gente viu que a rigidez compromete muito. O Marcelo, ele quer que as coisas aconteçam do jeito dele, ele tem dificuldade de aceitar mudanças, negociar regras, ele tem dificuldade até em se adaptar ao estilo dos colegas. Então, ele não consegue lidar bem com imprevistos, ele frustra-se rapidamente e ele pode acabar agindo de forma desajustada. Em consequência, os colegas acabam evitando o Marcelo. Outro reflexo da rigidez é que o Marcelo acaba fixando num pensamento. Então, eu quero fazer tal coisa agora, ou então tem que ser daquele jeito. E essa acaba sendo uma ideia que vira a única opção. E acaba sendo difícil nas relações familiares, além das relações com os colegas também. O Marcelo, ele tem um autocontrole ineficiente, né? A gente observou ali acima as características que ele tem apresentado, né, de baixa tolerância à frustração e como ele reage a isso. Então, ele também tem uma dificuldade de inibir impulsos e fazer antecipação de consequências. Então, as funções executivas, elas são essenciais para que o sujeito consiga interagir bem. E essa disfunção executiva do Marcelo impacta consideravelmente. Ele sente as frustrações de forma muito intensa e ainda não possui estratégias internas para se acalmar. É difícil manter atividades coletivas, pois Marcelo se desregula com facilidade, e esse perfil indica a necessidade de antecipações constantes e manejo emocional individualizado. Então, nesse sentido, o Marcelo é um menino que precisa ser constantemente mediado por adultos. O Marcelo sente as frustrações de forma muito intensa e não possui estratégias internas para se acalmar.
Esse perfil indica essa necessidade de antecipação que eu acabei de citar, isso aqui está repetindo. E outra dificuldade que o Marcelo tem são nas habilidades de linguagem e comunicação, como a gente havia citado. Ele tem dificuldade em se organizar, né, em termos de expressão verbal, se organizar com as palavras. Isso também acontece no campo das emoções, né, dos desejos, do desconforto. Quando ele não consegue se comunicar, o corpo acaba se comunicando, né, por meio da irritação, da insistência, da explosão ou até mesmo do isolamento. Isso tudo acaba aumentando os sintomas depressivos do Marcelo. Então, as repetidas dificuldades sociais, frustrações, conflitos diários, fazem com que Marcelo se sinta inadequado, incompreendido e também desgastado emocionalmente. Vamos ver os fatores que são gatilho, né, dos comportamentos do Marcelo. Quando ele é contrariado, né, ou quando ele acaba tendo uma mudança inesperada de planos ali, vai ser um gatilho para uma resposta emocional desajustada para o Marcelo. Dificuldade que ele tem em se expressar verbalmente, se compreender suas emoções e como se ajustar frente a essas emoções em termos de comportamento, isso também dificulta e acaba sendo gatilho para os comportamentos inadequados do Marcelo. As situações sociais acabam exigindo mais flexibilidade, mais tolerância, né? E isso ainda é muito difícil para o Marcelo. Momentos de frustração acumulada durante o dia também são fatores que são gatilho para que o Marcelo acabe usando o celular e jogos. O acesso fácil e imediato aos eletrônicos, né? Ele está sempre com o celular na mão, não tem controlador parental, é livre acesso, então isso também acaba sendo um fator precipitante, um gatilho, para que o Marcelo acabe utilizando o celular nesses momentos de dificuldade e de estresse, como aparece no vídeo, no videozinho que a gente mostrou aqui. Vamos pensar agora nos fatores mantenedores, ou seja, o que é o combustível para a manutenção desses comportamentos. Então, a dificuldade e o autocontrole, né? Dificuldade de autocontrole e a impulsividade do Marcelo, né? Essa é basicamente uma das dificuldades que são mantenedoras do comportamento dele, porque ele ainda não tem estratégias internas para pausar, para respirar, avaliar a consequência. Então, o corpo dele acaba respondendo sozinho, acaba lançando objetos, gritando, utilizando de agressão verbal. Então, sem uma mediação constante, esse padrão acaba se repetindo. Um ambiente sem antecipação, né, e com confrontos diretos, né? Então, isso também é um fator de manutenção desses comportamentos. Então, quando os cuidadores não utilizam estratégias de antecipação e mediação adequadas com Marcelo, né, essas situações acabam virando um confronto direto. Então, exige sim uma flexibilidade dos cuidadores, uma vez que o Marcelo tem essa rigidez intensa. Então, o confronto nunca é adequado, né? Então, confrontar aumenta a tensão, reforça as explosões, impedindo que o Marcelo aprenda formas mais adequadas de se regular. Então, mesmo sem ganhar o que ele quer, o cérebro do Marcelo acaba aprendendo a reagir intensamente de uma forma automática, né, como um mecanismo para expressar o desconforto. Então, ele acaba agindo de uma forma inadequada, desajustada, agressiva, reativa, como forma de expressar esse desconforto, porque ele não encontra meio, né, e nem recurso adequado para se regular melhor, né? Quando há confronto, tá, gente? Outro ponto aqui dos fatores mantenedores do Marcelo, a baixa tolerância à frustração e respostas intensas. Então, essas explosões emocionais, os gritos, jogar objeto, tudo isso gera um alívio momentâneo, né, desse desconforto interno. Então, são comportamentos que vão virando ciclos e vão se repetindo como forma de resolver, né, aquele desconforto imediato e intenso que o Marcelo acaba sentindo. Então, essa descarga emocional, ela acaba produzindo um alívio fisiológico imediato, mesmo que ele não obtenha o ganho que ele tem, né? Então, às vezes o ambiente ele remove a causa da frustração e reforça ainda mais, né, esse tipo de padrão comportamental. O rigor das próprias ideias, então essa rigidez cognitiva, quando o Marcelo fixa numa ideia e ele diz que vai ser assim, que não quer mudar, que eu não aceito, então isso reduz a capacidade de flexibilizar.
Então, insistir até o fim, muitas vezes, faz com que o ambiente mude. Então, por vezes, pela insistência, o adulto acaba cedendo ou evitando o conflito. E aí o Marcelo acaba aprendendo que, se insistir muito, ele acaba conseguindo. Ou então o Marcelo ele vai se isolar, né, para obter uma atenção ali mais negativa. E o reforço emocional imediato também, né, pelo uso dos jogos no celular, acabam funcionando como um alívio rápido desses sentimentos difíceis, da inadequação, da dificuldade em se sentir pertencente, da dificuldade em se sentir compreendido também pelo outro, né? Então, vai virando ali uma válvula de escape para o Marcelo, e ele acaba experimentando uma sensação imediata de conforto naquele momento. Então, a gente observa que esses fatores que são mantenedores, eles estão atrelados às vulnerabilidades do Marcelo e como o adulto responsável atua. E vamos pensar agora nos fatores protetores, né? O que seria indicado para um caso, né, de um adolescente aí com esse perfil ou características similares, né, às do Marcelo. Então, mais uma vez, gente, a rotina estruturada e previsível. O Marcelo, ele se regula melhor quando ele sabe o que vai acontecer. Então, antecipar passeios, compromissos, programações do final de semana, né? Isso numa rotina visual é importante para o Marcelo. Mas, no caso dele, é importante também discutir um plano B, caso alguma coisa mude, porque isso ajuda a reduzir a ansiedade, tá? E diminuir crise. Estratégias claras de antecipação e mediação do adulto. O que isso significa? Como o Marcelo tem baixa tolerância à frustração, a gente precisa prepará-lo antes para evitar as explosões. Então, dar avisos antecipados para o Marcelo sobre quaisquer questões que vão mudar ali ou que vão acontecer, né? Então, sinalizar o que vem depois, né? Então, Marcelo, depois que você sair do banho, é o momento da tarefa. Então, a gente já tem que preparar o Marcelo antecipadamente. Vamos no local que você quer sair hoje à noite, Marcelo, mas antes a gente vai passar na casa da tia. Pode ser que lá a gente demore um pouquinho mais, mas a gente vai lá no passeio que você quer. Então, antecipar essas possibilidades para o Marcelo é importante. O controle do ambiente, né, e o acesso mesmo a regulamentar das telas, então limitar mesmo o tempo do Marcelo, já que ele está com esse aparelho disponível todo o tempo e utilizando como válvula de escape. Trabalhar também com a lista de atividades offline, para que ele tenha um direcionamento sobre tarefas que ele pode e que seriam legais ele se envolver, né, fora as telas. O suporte à comunicação, no caso do Marcelo, é essencial. Então, o Marcelo ele precisa de ferramentas para expressar desconforto, pedidos, sentimentos. Então, os cuidadores devem usar frases como: Marcelo, você está precisando de ajuda? Quando perceber que tem alguma coisa que está o incomodando. Marcelo, você quer fazer uma pausa agora, no momento onde ele está muito irritado diante de uma tarefa? Ajudá-lo a nomear emoções. Eu estou percebendo que alguma coisa aconteceu. Você está chateado com alguma coisa? Marcelo, você está bravo porque o nosso combinado mudou? Marcelo, isso te deixou frustrado? Você quer me contar o que te incomodou? Então, essas são estratégias do dia a dia que oferecem esse suporte à comunicação, uma vez que essa é uma fragilidade importante também do Marcelo. A modelagem parental, então, quando os cuidadores usam uma voz calma, mantêm combinado, eles não entram em confronto direto, mostram como lidar com frustração. Isso ajuda o Marcelo a aprender por modelo, tá? O reforço de pequenas tentativas de autocontrole. Então, a qualquer sinal de regulação, o Marcelo deve ser reforçado imediatamente. Então, dizer para ele que: Marcelo, que bom que você conseguiu, eu sabia que você ia conseguir se acalmar. Vamos lá, tenta me explicar isso de novo. Eu sei que você consegue. Então, e reforçando o Marcelo a cada resposta positiva de tentativa que ele esteja expressando, mesmo que ainda esteja longe daquilo que é o esperado. A atenção preventiva aos sintomas depressivos também é essencial no caso do Marcelo, né? Então, validar sentimentos, como eu disse anteriormente. Marcelo, eu estou percebendo que você está chateado com isso.
Você quer conversar? Você quer conversar sobre? Ou, Marcelo, eu entendo que isso te deixa triste ou que você fica nervoso quando isso acontece, mas... E aí justificar, né? Estou aqui para te ajudar. Então, fazer essa validação da emoção, ela é fundamental. Aumentar as experiências de sucesso, então valorizar tudo aquilo também que o Marcelo tem feito de legal. E ser gentil com o Marcelo também no dia a dia, é uma forma de oferecer uma atenção positiva, né? E evitar críticas duras, né? E rotular o Marcelo. Então, isso torna o dia a dia um pouco mais leve. E o suporte vai favorecer muito o desenvolvimento do Marcelo. E aí, pessoal, é isso. O caso 2 é esse. Eu espero que a gente consiga, no nosso próximo encontro, trabalhar juntos num outro caso, né? Para a gente construir esse mapa de fatores juntos. Até breve.